Se estivesse vivo, Teotônio Vilela estaria completando 100 anos. De vaqueiro a boiadeiro, de usineiro a político, de apoiador do golpe militar, a defensor intransigente da liberdade, da democracia. Teotônio Brandão Vilela, ou apenas Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas. Um nome que marcou a história política brasileira num momento conturbado. Mas o que fez Teotônio se tornar uma figura tão marcante? Teotônio Vilela foi um exemplo de brasileiro que foi capaz de romper com uma posição política em defesa dos direitos democráticos, das liberdades da população brasileira. Avançou naquilo que naquele momento foi essencial para abrir as comportas da liberdade e da esperança no Brasil, a anistia ampla, geral e restrita. O Teotônio foi um exemplo para nós todos, porque ele quebrou também essa barreira ideológica, né? Esquerda, direita, centro, porque ele era um pouco de direita, um pouco de centro, um pouco de esquerda. O primeiro mandato foi aos 37 anos. Teotônio foi deputado estadual, vice-governador de Alagoas e senador por 2 vezes. Primeiro pela Arena, partido governista, depois pelo MDB de Ulisses Guimarães. E foi na oposição, já um crítico do regime militar, que o Teotônio assumiu a defesa dos perseguidos pelo regime. Como presidente da Comissão da Anistia, fez uma peregrinação pelas cadeias do país, onde ainda haviam presos políticos. Virou o cavaleiro andante, o menestrel das Alagoas. Não encontrei, em parte alguma, entre os 50 presos políticos que visitei, qualquer terrorista. Todos jovens à época em que foram presos, têm a convicção de voltar à sociedade para trabalhar e iniciaram a atividade política mediante uma vinculação ideológica. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode de maneira alguma deixar fora os presos políticos. Ele era um senador da base do governo militar, e que no final terminou divergindo em função da repressão, da violência e da tortura. Rompeu com o governo, visitou presos políticos nas prisões da ditadura e fez essa enorme campanha que culminou com a anistia em agosto de 1979. Teotônio passou a dar voz aos que não tinham. Em 1980, defendeu os trabalhadores do ABC Paulista, que fizeram uma greve de 40 dias. Desde o ABC que estou acompanhando os metalúrgicos, e espero que hoje tudo se encerre aqui, livrando os metalúrgicos da Lei de Segurança Nacional. Em 1982, já era uma das figuras públicas mais respeitadas do Brasil. Doente, ele se despede do Senado, mas começa outra peregrinação pelo país em defesa da redemocratização. Se o câncer me tirou 10 anos de vida, uma manifestação como essa me devolve outros 10. Parto para caminhar pelo resto do Brasil, mas levando sempre no peito esta noite tão bonita. Teotônio morreu antes de ver o Brasil sair de 2 décadas de ditadura, mas se tornou um símbolo da luta pelas diretas. Um exemplo para a história política brasileira. Teotônio foi um democrata que, no final de sua existência, travou o bom combate e deixou lembranças para todos nós. Ele precisa ser bastante homenageado pelo seu exemplo de saber definir o que é essencial para uma sociedade como a nossa. Teotônio era o menestrel das Alagoas, né? Que a plateia ficava embevecida, em silêncio, à espera daquela voz, né?